Boa noite, amigos do Grupo Espírita Solidariedade. Antes de começar a nossa conversa de hoje, nós vamos primeiramente agradecer a Deus, a Jesus, da espiritualidade maior, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, estudando e comentando as lições do Evangelho de Jesus. Bom, o assunto de hoje é o seguinte: bem sofrer e mal sofrer. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. O item 18 é referente às instruções dos Espíritos. E o assunto é: bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino do céu. Então, relembrando primeiramente Jesus, que há 2000 anos atrás esteve entre nós, e certa vez ele estando ao pé do monte, viu a multidão, a grande multidão chegar até ele, desesperada, aflita, esperando palavras de consolo, palavras de esperança. Então Jesus começou a falar sobre o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças. E iniciou esse sermão dizendo: bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra dele é mais ou menos um convite para que suportemos os sofrimentos que nos vêm, dando-nos a certeza de que seremos recompensados no futuro após ter passado toda essa fase de sofrimento. Então vamos aos comentários sobre esse assunto. Primeiro, todo sofrimento gera muita aflição. E os sofrimentos que geram aflição, geralmente, ou decorrente de um problema da alma, ou decorrente de uma situação de sofrimento do corpo. Os sofrimentos da alma ocorrem geralmente por grandes perdas, por exemplo, de entes queridos, perda de bens materiais, tudo isso causa sofrimento para a alma. Miséria, grandes decepções, remorsos, carência afetiva, solidão, que leva muitas vezes à depressão grave, que pode inclusive culminar com suicídio. E são todos os sofrimentos da alma que causam todos esses problemas. Os sofrimentos do corpo são os que ocorrem no próprio corpo, são as doenças que nos atingem, mostrando para nós a grande fragilidade da nossa saúde. Quando pensamos que estamos bem, de repente somos surpreendidos por doenças que são muito graves, por exemplo, doenças incuráveis, doenças crônicas e evolutivas, que geralmente culminam com uma solução assim, uma evolução de incapacidade e dependência total. Isso também cria muito sofrimento, que aí seria da alma, mas referência ao corpo. E uma dependência tão grande e um medo muito grande na expectativa de estar muito próximos ao desencarne, à morte. Isso causa muito sofrimento e muita depressão. No item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se refere às instruções dos Espíritos, Santo Agostinho nos fala que suportar as aflições com coragem e otimismo nos fazem sofrer menos, o sofrimento nos atinge menos. Isso é que ele chama de bem sofrer. Bom, mas como enfrentar essa situação tão difícil se a gente não entende a sua causa? Então vem a seguinte pergunta que quase sempre todos nós fazemos: por que eu? Por que aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa correta, cumpridora dos seus deveres para a sociedade, para com Deus, e não mereço esse sofrimento. Não sei por que eu estou sofrendo, não mereço esse sofrimento. Eu sou uma pessoa boa e estou sofrendo injustamente. Aí então começa a situação de duvidar da justiça divina. No meio do sofrimento, a gente, primeiramente,
estamos sendo injustiçados. Então, como é vindo de Deus tudo isso, a gente começa a duvidar da justiça divina. E até chegar ao ponto de não acreditar mais em Deus. O sofrimento traz tudo isso. Então, como é que nós vamos esclarecer tudo isso, vamos entender tudo isso e poder lidar melhor com esses sofrimentos? Aí sim, quem nos esclarece tudo isso é a doutrina espírita. De que maneira ela nos esclarece? Primeiro, somos nós e não Deus que somos responsáveis por nossos sofrimentos. Só nós. Deus não nos traz sofrimento. Nós é que criamos. Então, vamos ver como ele nos esclarece isso. Através da lei da reencarnação, a lei das vidas sucessivas. Essa lei nos diz que nós já vivemos muitas vezes anteriormente a essa vida e vamos viver também muitas vezes posteriormente a essa vida. E quando nós vivemos no passado, várias outras vidas, nós criamos sim muito sofrimento para outras pessoas e para nós mesmos. Então, nós contrariamos muito a lei universal do amor, que nos diz, não faça aos outros tudo que você não queira que faça para você. Ou seja, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dessa maneira, nós não temos nenhuma condição de agredir ou de maltratar o próximo ou de gerar sofrimento para nós mesmos e para o próximo. Então, essa lei é uma lei que abrange toda situação de conduta nossa. Outro esclarecimento da doutrina espírita é através da lei de causa e efeito, da lei do retorno. Que significa? Significa que nós todos somos responsáveis e responsabilizados por todos os atos que cometemos. Atos de pensamento, atos de palavras, atos de atitudes, e isso nos cria situações de sofrimento também. Todas essas situações estão gravadas na nossa consciência. E a nossa consciência que vai nos cobrar o ressarcimento de todos os sofrimentos que criamos. Então, vejam, o sofrimento, então, passa a ser para nós, espíritas, uma grande oportunidade de evolução, de evoluir, liberando todas as nossas dívidas contraídas através do ressarcimento pela lei da causa e efeito. E acrescentando a isso as qualidades do espírito que nós vamos desenvolvendo com o nosso esclarecimento. Por isso, meus amigos, nós devemos enfrentar com coragem, com otimismo e principalmente com muita gratidão a Deus, porque nos permite que nós quitemos nossas dívidas em suaves prestações ao longo do tempo, sem juros. Então, nós quitamos as nossas dívidas, que são enormes e que são anteriores. Ele, na sua bondade, nos permite que lentamente vamos quitando nossas dívidas a longo prazo, no tempo em que nós temos condições de resgatar. Deus não exige de nós nenhum esforço acima da nossa capacidade. Por isso, a justiça divina, ela é recheada com amor universal e com toda a compreensão divina. Deus não nos castiga, e o perdão é feito por nós mesmos através da nossa consciência. A nossa consciência que nos perdoa. Deus, através das leis de justiça e as leis do amor, nos permite que nós quitemos nossas dívidas todas e que nós possamos evoluir lentamente sem criar mais sofrimentos. E conforme nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo que as nossas sofrimentos vão diminuindo, porque as dívidas que nós vamos tendo vão sendo quitadas devagar. Então, vejam vocês, Deus nos envia, além de nos dar todas essas oportunidades com a sua bondade infinita, ainda assim, Ele nos oferece
a vinda de espíritos superiores, amigos nossos da espiritualidade, nossos benfeitores, para nos socorrer, para nos ajudar todos os dias, todas as horas que nós precisamos. Eles estão conosco, sim, durante toda a nossa vida, cuidando que nós possamos superar todas as necessidades. Eles estão juntos, nos esclarecendo, nos ajudando, nos perdoando as nossas grosserias, as nossas injustiças, e nos carregando junto com eles nessa grande subida, nessa grande escada da evolução. Eles sobem conosco, eles estão ao nosso lado, evitando que nós caiamos e nos perdermos novamente a nossa chance de evolução. Então, com tudo isso, nós temos que entender que nós temos, sim, que receber o sofrimento com tranquilidade, com serenidade e com gratidão, porque ele é um impulso para a nossa evolução. E também uma situação de poder quitar, ou pelo menos ressarcir as dívidas que nós criamos lá no passado. Então é isso, nós queremos passar essa lição de vida para vocês todos, para nós mesmos, né? Então, vamos agradecer sempre a Deus. Sempre o agradecimento tem que ser feito, porque tudo é feito a nosso favor. O universo vibra em nosso favor. Nós é que andamos na contramão dos favores que o universo nos traz. Então, nós agradecemos muito a compreensão de vocês e voltaremos quando tiver a oportunidade de novas conversas e novos estudos do Evangelho de Jesus. Boa noite e muito obrigada.